Sejam bem-vindos. Vocês estão na plataforma da solução de webconferência. Mas antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Olá, pessoal. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Adriana. Estou como PCNP de Matemática do Ensino Fundamental Anos Finais, na Diretoria de Ensino de Taquaritinga. E é com muita satisfação que hoje eu dou continuidade a mais uma webconferência com o tema Adaptação Curricular. Então, hoje em especial, a gente vai trabalhar os conteúdos de matemática voltados aos anos finais. Bom, então, para dar início à nossa web, falar um pouquinho sobre esse assunto, o que são as adaptações curriculares? São as modificações possíveis que devem ser promovidas nas diferentes instâncias curriculares, para responder às necessidades de cada aluno, e assim favorecer as condições que lhes são necessárias, para que se efetive o máximo possível de aprendizagem. Então, nós, professores lá na sala de aula, qual que é o nosso objetivo principal? O que a gente busca quando prepara uma aula, quando chega lá para trabalhar com nossos alunos? É aprendizagem, né? Então, embora a gente tenhamos algumas necessidades, mas a primordial, a que a gente mais busca é a aprendizagem. E o que vai acontecer com esse meu aluno que tem deficiência intelectual? Ele vai aprender da mesma maneira que os outros? Não, ele não vai aprender. Então, é aí que entra a função do professor em realizar uma adaptação para que esse aluno aprenda. Então, pessoal, essa adaptação, ela vai ser onde? Vou inventar alguma coisa? Não, não é nada disso. É em cima do que nós já conhecemos. É em cima do nosso currículo, é em cima do que nós já temos. Então, aqui eu elenquei 4 itens. Adaptações de conteúdo. Vou trabalhar com o conteúdo que eu tenho. Adaptações das estratégias. A forma como eu vou trabalhar com aquele aluno, né? Então, a metodologia pode ser uma metodologia diferenciada, um recurso. Temporalidade. O meu aluno, ele precisa de um tempo maior para aprender. Então, enquanto os alunos da sala regular fazem 2 ou 3 atividades, aquele meu aluno, ele vai demorar um pouquinho mais para realizar as atividades. E a adaptação na avaliação, que é muito importante, né? Esse aluno deve ser avaliado? Sim, ele tem que ser avaliado também.
porém, nos moldes que eu preparei a adaptação curricular para ele. Eu não posso usar uma avaliação única para a sala. Bom, para trabalhar essa adaptação curricular, a gente vai, então, utilizar o nosso currículo oficial. E já é de nosso conhecimento que o nosso currículo ele é embasado em 3 grupos de competência. Então, é um crescente de competências: observar, realizar e compreender. O aluno deficiente intelectual, o que vai acontecer com ele? Normalmente, as atividades serão mais focadas nas competências do grupo 1, que é a observação. Isso quer dizer que ele não pode avançar para as demais? Pode, com certeza pode, mas normalmente a adaptação curricular ela é feita em cima dessas habilidades, né? Então, eu destaquei algumas aí, ó. Grupo 1, observar. Observar para levantar dados, identificar, reconhecer, indicar, localizar um objeto, situações, descrever, discriminar, constatar, representar sequências e representar quantidades. Então, a nossa adaptação ela vai ser baseada nessas competências de observação. E aí vai de acordo com o aluno, né? Quem conhece o aluno, quem está na sala de aula é o professor, que vai saber o momento em que vai avançar para os demais grupos de competências. Bom, então, nosso ponto de partida para a realização da adaptação. O que eu preciso? Pessoal, todo aluno deficiente intelectual, ele tem uma ficha chamada anexo 1. Quem faz esse anexo 1? Esse anexo 1, ele é feito pelo professor especialista. Então, o professor especializado da sala de recursos que vai fornecer esse material para a escola e a escola para o professor. O que contém nesse material, nesse documento? Ele tem todas as informações necessárias desse aluno. Então, é um documento complexo, com muitas informações. Mas, para minha adaptação curricular, o que eu preciso? É interessante ter ciência de todo o documento, de ter a ciência dele na íntegra. Mas, para realizar na sala de aula as adaptações que eu preciso, é importante que eu saiba as habilidades que o aluno possui. Então, vai ser em cima dessas habilidades que eu vou estar preparando a minha adaptação curricular. E eu destaco também as observações do professor especialista. Então, essas observações são dicas, né? São formas de como eu posso estar trabalhando com esse aluno para que ele aprenda, que meu objetivo é a aprendizagem. Então, eu vou trabalhar em cima das habilidades que este aluno possui, com as observações do professor especialista. E aí, o segundo item, conhecer o conteúdo proposto para o bimestre e situação de aprendizagem. Então, é interessante o quê? Conhecer o todo. Não adianta eu pegar um exercício, hoje eu vou trabalhar adição, vou preparar uma atividade adaptada de adição. Não. É necessário conhecer o conteúdo no todo, principalmente na situação de aprendizagem, para que eu consiga enxergar as habilidades que eu consigo trabalhar ali dentro com o meu aluno. Bom, então, para começar, né, de fato, a nossa adaptação curricular, nós vamos realizar um estudo de caso hoje. Então, aqui eu tenho alguns dados dessa criança, né? Eu recebi um anexo 1, ele é um aluno frequente em uma das nossas unidades escolares, aqui na Diretoria de Ensino de Taquaritinga, então ele não é fictício, ele é um aluno real. Provavelmente, algum docente que esteja acompanhando essa webconferência trabalha com esse aluno em sala de aula. A data de nascimento dele é 16/6/2008, então ele tem 10 anos e ele frequenta um 6º ano. Qual é o diagnóstico desse aluno? Deficiência intelectual, tá? Então, pessoal, daqui para frente eu vou estar trabalhando com vocês uma situação de aprendizagem voltada ao 6º ano. Por quê? Porque o meu aluno, ele é frequente no 6º ano. Então, vamos ver o que a gente tem daqui para frente para estar elaborando essa adaptação curricular. Primeiro documento que eu trouxe aqui para vocês, as habilidades que o aluno possui. Então, eu tenho aqui em destaque algumas que eu coloquei em vermelho e algumas sublinhadas, que são as que eu trouxe mais da matemática, que são as que eu vou precisar usar mais.
Então, olha lá, capacidade de usar a oralidade. Tem algum interesse em participar das atividades? Concentração mínima. Possui habilidades motoras grossa e fina e movimentos de preensão. Mais uma vez aparece a oralidade. Apresenta raciocínio lógico se for ajudado. Necessita de recursos materiais e desenhos. Identifica e quantifica numeral até 10. Faz comparações, agrupamento e pareamento simples, sem iniciativa própria, necessitando de ajuda. Realiza operação de soma, subtração e divisão, simples, na casa de unidade com ajuda. Bom, então olha lá, vou realizar minha adaptação, certo? Já sei que o grupo de competências a ser explorado vai começar pelo grupo 1. Se eu perceber que esse aluno compreendeu tudo que eu proponho para o grupo 1, todas as habilidades, eu vou avançando para os demais grupos. Então, acho que isso ficou claro. Agora eu vou para o documento do aluno. O que eu tenho desse aluno? Eu tenho esse anexo 1 e as suas habilidades. Tá? Então, de uma maneira geral, como que eu, Adriana, enxerguei esse aluno? Eu não conheço esse aluno. Eu estou preparando a adaptação em cima do anexo. Então, eu observo o quê? Olha lá em destaque azul que eu coloquei embaixo. Eu percebo que ele é um aluno que se expressa pela oralidade. Eu não tenho indícios nas habilidades de que seja um aluno que construa texto, que escreva, né? Então, eu estou partindo desse princípio. Eu tenho um aluno que se expressa por oralidade, pouco interesse, pouca concentração, necessita de ajuda. Então, além da oralidade, sempre que possível, o professor vai ter que estar por perto para estar ajudando nas atividades. E mais específico de matemática, é um aluno limitado até o número 10. Então, ele reconhece a quantidade, ele escreve o numeral até o 10. E ele também realiza operações, adição, subtração e divisão, porém, somente na casa da unidade. Observações do professor especializado e condutas a serem seguidas. Bom, já conheço meu aluno, já sei que ele é um aluno oral, já sei que ele vai precisar de muita ajuda do professor, já sei que ele conhece até o número 10. Agora, o que o professor especialista indica que eu possa estar trabalhando com esse aluno em sala de aula? Não em conteúdos matemáticos, né? Mas em estratégias, em recursos, em metodologia. Então, também destaquei as que eu achei prioritárias, para estar comentando com vocês. Então, aqui, de uma forma geral, eu percebo que esse aluno necessita de um atendimento individualizado. Ele aprende de que maneira? Com o uso de figuras, ou seja, ele precisa do concreto. Recursos, material impresso, atividades em grupo, orientações resumidas e vocabulário curto. Então, eu destaquei esses itens que são os que eu vou trabalhar com vocês, né, nessa adaptação curricular. Vou precisar de um atendimento individualizado, vou precisar trabalhar com material concreto, tá? Porque eu estou falando de um aluno oral, um aluno que aprende através da oralidade, ele se expressa dessa maneira. E outro item que chama atenção, e eu vejo, né, enquanto professora, não é uma característica dele, mas ali no último item do professor aparece, né, envolver o aluno de forma afetuosa, o que lhe falta no âmbito familiar. Então, isso acho que a gente já acaba fazendo, né, independente de ser uma adaptação curricular ou não, mas enquanto professor a gente tem que, de certa forma, proporcionar esse acolhimento ao aluno. Bom, de fato, né, adaptação curricular, aluno de 6º ano, aluno oral, precisa de ajuda. O que eu preparei para estar trabalhando? Então, eu fui lá no conteúdo de 6º ano. Primeiro bimestre, já foi, não ia ajudar vocês em nada. Segundo bimestre, também. Terceiro bimestre, a gente está praticamente a um mês do término. Então, eu elenquei, eu achei que fosse uma atividade que ajudasse a situação de aprendizagem 5. Ela é a primeira situação de aprendizagem do 4º bimestre, tá? Então, lá depois do dia 10 de outubro, a gente inicia o 4º bimestre. Então, eu pensei em estar trabalhando essa atividade, essa situação de aprendizagem, para que vocês já tenham alguma coisa como inspiração, né? Como uma ideia para trabalhar com o aluno com deficiência intelectual.
Bom, aqui, pessoal, é o nosso currículo, né? O que é proposto de forma geral para o quarto bimestre, sexto ano? O conteúdo é estatística e ele se divide em 3 conteúdos, né? Leitura e construção de gráficos e tabelas, média aritmética e problemas de contagem. Então, aqui a gente tem uma visão geral do currículo, né? E a gente vai focar agora em uma situação de aprendizagem. Então, eu escolhi a número 5, ela tem o tema Tabelando a Informação. Então, olha lá. Conteúdos. Tabela simples e de dupla entrada. Medidas, proporcionalidade e porcentagem. As competências que eu preciso alcançar com o meu aluno da classe regular. São 3 competências. A primeira, organização de informações por meio de critérios de classificação. A segunda, exploração de diferentes linguagens para apresentar informações, valorizando a leitura atenta e seletiva dos dados disponíveis em uma tabela. A terceira, análise da informação para compreender um problema e propor uma solução. Então, quando eu faço a leitura dessas 3 competências, eu enxergo elas divididas nos 3 grupos: observar, realizar e compreender. A primeira competência, habilidade proposta para esse aluno, é a organização de informações em uma tabela. Então, ele vai ter que ter um material para organizar e criar tabelas. Ele está contemplando a competência da observação. Na segunda competência, ele já precisa fazer uma análise da tabela, né? Então, ele já cai no segundo grupo de competências, que é o observar. E a terceira competência, ele, além dele observar, ele vai ter que propor uma solução. Então, ele já cai no terceiro grupo de competências, que é realizar. Pensando no aluno que eu vou preparar minha adaptação curricular, ele é um aluno oral, ele é um aluno que conhece até o 10, que necessita de ajuda. Então, provavelmente, para esse aluno, para esse caso, eu não vou conseguir trabalhar as competências do grupo 2 e do grupo 3. Provavelmente, a minha aula vai ficar focada nas atividades do grupo 1, certo? Então, agora nós vamos entrar na situação de aprendizagem. A minha proposta aqui é passar por todos os exercícios da situação de aprendizagem e, junto com o exercício que a situação de aprendizagem traz, eu vou estar trabalhando com vocês uma adaptação, tá? Então, essa adaptação, pessoal, é uma inspiração, é algo que possa estar ajudando vocês. Não sei se necessariamente vai dar certo, se o aluno vai aprender dessa forma. Como eu já falei, quem tem um aluno, quem conhece, são vocês. A adaptação eu fiz em cima do anexo, tá? Então, a situação de aprendizagem, ela vai do exercício 1 ao exercício número 9. E ela deu a oportunidade, assim, de enxergar a situação de aprendizagem, ela se divide em 2 partes, né? Eu percebi que do número 1 ao número 3, é possível realizar uma adaptação dentro do caderno do aluno, dentro do exercício proposto. Quando a gente avança da 4 a 9, dá para perceber que a complexidade aumenta mais, né? Então, vamos fazer isso agora. A gente vai navegar pelos exercícios, pelos 9 exercícios, e junto com o que o caderno propõe, eu vou estar passando a adaptação para vocês. Então, exercício 1. Faça uma lista com nomes de seus irmãos e de seus primos. Em seguida, use as tabelas abaixo para informar dados sobre o número de pessoas que você listou. Coloque um título nas tabelas e na parte sombreada um título para a informação apresentada. Observação: não há necessidade de usar as 3 linhas da tabela. Qual é a proposta do currículo aqui? Então, que esse aluno faça uma lista de nomes, irmãos e primos, e a partir dessa lista construa tabelas. Então, essas tabelas, tem um modelinho aí, ele vai fazer conforme ele quiser, né? Então, ele pode colocar lá, na primeira tabela, irmãos, e colocar o nome, na outra coluninha, primos, e colocar o nome. Então, ele vai trabalhar dessa maneira. Pensando no meu aluno do anexo 1, ele vai conseguir fazer uma lista de nomes?
Ele vai conseguir ali elencar o nome dos irmãos e dos primos? Então, eu acredito que não, que ele não vai conseguir realizar essa atividade por conta da parte escrita. Então, o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou contemplar a habilidade, que é a organização de informações por meio de critérios de classificação, porém, eu sugiro a vocês que utilizem um material concreto, tá? Então, aqui, eu coloquei para vocês, ó, uso de material concreto. Levar para o aluno um conjunto de elementos semelhantes, escolhidos intencionalmente. Pedir que ele realize a organização destes, separando-os segundo alguma característica que o próprio aluno tenha percebido. Então, olha lá, ao invés de trabalhar a lista de nomes, a gente leva para a sala o material concreto. Aqui eu peguei um conjunto de crianças. Então, o aluno, em cima da própria carteira, pega esses bonequinhos, seja um conjunto de crianças, ou de frutas, ou de animais, e ele, por si, tentar destacar alguma característica comum entre eles e separá-los em grupos, tá? Aqui eu coloquei algumas possibilidades de resposta, né? Então, ele pode estar separando entre meninos e meninas. Ele pode estar separando entre manga comprida e manga curta. Então, são algumas possibilidades de resposta que ele pode estar passando para mim. Ele vai estar organizando dados? Vai. Ele vai estar separando em tabelas? Sim. Mas de acordo com as habilidades que ele possui. Atividade 2 agora. Troque seu caderno com um colega. Cada um deverá escrever nas linhas a seguir o máximo possível de informações sobre os dados tabelados pelo outro. Alguns exemplos de informações que podem ser obtidas são número de irmãos do colega, número de primos homens, número de primas, etc. Então, nesse momento, o aluno ele vai trocar de material com o colega, vai trocar a apostila e vai tentar analisar a tabelinha do colega e fazer um levantamento de dados. Essa é uma atividade viável para o meu aluno? Eu acredito que sim, tá? Com a supervisão do professor, o professor ali junto, eu acredito que ele possa estar realizando a troca. Então, ele vai fornecer a folhinha de sulfite com a colagem dele para um amigo e ele vai receber a apostila do amigo. Ele vai conseguir analisar o que está ali em termos de leitura, de gênero? Não, ele não vai conseguir fazer isso. A gente pode explorar o quê? A contagem. Então, tem um exemplinho aí no slide, supondo que essa seja a tabelinha de algum amigo. Irmãos, quantos irmãos tem? Né? Então, o professor questionar esse aluno em contar. Quantos irmãos tem? Pedro e Marcos? Ele não vai realizar a leitura, mas ele vai contar, são 2. Primos, Maria, Paula, Felipe, Lucas e Marta. Então, ele não vai realizar a leitura, mas ele vai conseguir realizar a contagem. E como já é um recurso que o professor do especialista pediu, o professor da sala, o máximo que possível, que estiver perto desse aluno, vai ajudar, né? E eu acredito que essas atividades também, elas podem ser realizadas em duplas, que aí ele vai ter o apoio do coleguinha para estar realizando a colagem, a interpretação. Seguindo aqui, a número 3. Então, aqui ao lado eu tenho a questão 3, que ela é proposta para a sala regular. Monte tabelas para representar as seguintes informações. Então, aqui o aluno precisa, por ele, montar a tabela. Que tabelas são essas? Na letra A, qual o número de lápis, borrachas e canetas sobre sua mesa? Na letra B, quantas portas e janelas há em sua casa? E a letra C, qual o time de futebol dos membros diretos da sua família? Pai, mãe e irmãos. A gente vai pedir para que esse aluno faça a tabelinha? Não. Qual é a minha sugestão de adaptação? Que nós levemos para a sala um material pronto. Olha ali a sugestão. Então, o material pronto, percebam que eu nem escrevi, eu só coloquei a figura do lápis, da borracha e da caneta. Então, que ele observe o estojinho dele, em cima da carteira dele, e conte quantos são esses materiais que ele tem.
E na letra B, a mesma coisa, só que ele tem que pensar lá na casa dele, em relação às portas e às janelas, quanto tem. Então, a gente não vai pedir para que ele construa a tabela, vamos dar a tabela pronta e pedir para que ele apenas preencha. Antes da atividade 4, a apostila do aluno, ela traz essa atividade, né? Que é uma atividade de recorte. Então, aqui os alunos vão procurar em jornais, revistas, tabelas com dados numéricos, recortar, colar e tirar alguma informação que esteja contida nessa tabela. Essa é uma atividade que o nosso aluno consegue fazer. Então, a gente pode fornecer para ele o material, né, a revista, o jornal, o livro usado, o livro velho, para ele estar recortando e colando. O professor consegue fazer indagações a ele sobre o que está escrito? Sim, ele não vai conseguir decifrar ali o que a tabela quer dizer, mas a gente pode partir mais uma vez pelo lado da contagem. E mais uma atividade, agora a gente entra na atividade 4. Então, antes de entrar na 4, o que eu pensei? O caderno do aluno, nessas primeiras atividades, da 1, 2 e 3, e mais essa atividade de recorte, eu percebo que ele contempla bem essa parte de exploração de tabela. Aí eu fui buscar no livro didático alguns exercícios que também contemplava para estar trabalhando aqui, para colocar como adaptação curricular. O que eu percebi? Eu percebi que mesmo, né, no livro do 6º ano, eu tenho um livro, né, adotado pelo PNLD, os exercícios são complexos. Então, os valores, eles são acima do número 10. E o nosso aluno, a habilidade dele é qual? Até o 10. E são exercícios mais de análise. Então, ele tem que olhar para a tabela, tem que analisar o que tem nela e responder. Então, para esse caso, para esse aluno, eu não vou conseguir trabalhar esse tipo de exercício. Mas, para outros alunos, né, deficientes intelectuais na sala, é um apoio legal também o livro didático de estar buscando o exercício que contemple. Pessoal, agora do número 4 até o número 9, eu percebo que são atividades que exploram números muito grandes e, além disso, aqui ao lado, as questões a ser respondidas também, elas envolvem, essa letrada número 4, ela envolve uma divisão muito grande e uma observação também que vai precisar de umas habilidades a mais. Essa número 4, distribuição de água no mundo. Então, é uma tabelinha real, né? Tem a fonte de dados ali, Uniágua. Olha os valores que essa tabelinha traz. Ele está em trilhões. Então, para esse aluno em especial, não é um exercício acessível. Né? Eu não consigo, eu não vejo uma adaptação para esse exercício. Então, como eu disse, até a atividade 3, eu consegui adaptar a própria atividade da apostila. Essa número 4, eu não consigo enxergar uma adaptação que seja acessível para o meu aluno. O mesmo vai acontecer aqui no exercício 6. Eu preciso pegar os dados da tabela anterior e trabalhar em cima desses dados porcentagem. Então, olha lá, a letra A, qual é a porcentagem de água doce da terra? O que esse meu aluno vai precisar fazer? Vai ter que voltar lá na tabelinha, calcular o total de água entre salgado e doce, e em cima desse total, calcular a porcentagem de água doce. Então, é um cálculo de porcentagem, mas ele não é simples, né? Ele precisa fazer algumas continhas aí a mais, com bastante número. Então, acredito que não seja uma atividade acessível também para esse meu aluno. Exercício 6, mais uma análise de tabela. Porém, observem os dados da tabela. Quantidade de água per capita em alguns países. Então, aí eu tenho os países e a quantidade de água. Também uma tabela real da Uniágua. E os questionamentos sobre essa tabela também não são tão simples, né, de serem entendidos. Também não vejo uma forma como deixar esse exercício acessível. Número 7. Mais uma análise de tabela. Agora, a distribuição de recursos hídricos da superfície e da população no Brasil. O alvo aqui também é porcentagem, né? O conteúdo que o aluno vai precisar desenvolver nesse exercício é a porcentagem.
Número 8, observem que aparece notação científica. Aparece número decimal na minha tabela e aparece a notação científica. Em especial para esse aluno, a gente também não vejo uma adaptação para ele. A número 9, mais uma vez porcentagem e com valores altos. Né? Então, são as habilidades que são cobradas nesses exercícios já são as do grupo 2 e do grupo 3. Qual é a minha proposta, então? A minha proposta é a substituição dessas atividades por outras. Então, da número 4 a número 9, eu entendo que nós devamos trabalhar com outras atividades que explorem as habilidades do grupo 1, a competência do grupo 1 de observar. A gente vai estar trabalhando com esse aluno tabela? Sim, a gente vai estar trabalhando, mas dentro das habilidades que ele possui. Então, olha lá, atividades 4, 5, 6, 7, 8. Elas exploram a habilidade de exploração de diferentes linguagens para apresentar informações, valorizando a leitura atenta e seletiva dos dados, disponíveis em uma tabela. Análise da informação para compreender um problema e propor uma solução. Quais são os conteúdos que estão dentro dessas atividades? Interpretação de dados estatísticos, adição, porcentagem e conversão de valores para bilhões e trilhões. Então, essas habilidades ainda estão um pouquinho longe da que aquele meu aluno do anexo 1 consegue realizar. Vamos realizar a adaptação, então. Adaptando. As atividades de 4 a 9, eu vou continuar explorando as competências do grupo 1. Qual que é a minha proposição aqui de atividades? Material impresso. Então, uma das indicações do professor especialista é que esse aluno trabalhe com material impresso. Então, é isso que eu vou propor para vocês daqui para frente. Onde que eu vou buscar esse material impresso? Já falei que no livro didático eu fui buscar, porém eu achei as atividades meio que complexas. Então, eu fui buscar lá no EMAI. O EMAI é o material utilizado pelos anos iniciais, é um material muito rico em atividades muito interessantes, que contemplam muitas habilidades. Então, eu fui buscar lá para estar trazendo aqui para vocês. Então, essa primeira atividade foi retirada de lá, né? Figurinhas e outras coleções. A gente tem a exploração de uma tabela. Então, aqui existem algumas coisas escritas, algumas perguntas, que aí eu vou precisar da mediação do professor ou do trabalho em dupla, né, com um amiguinho, para estar ajudando na resolução desta atividade. Observem que a tabela, ela traz valores acima do 10. Então, ela tem 12, 6, ela tem o 12 e o 10, que é acima de 10. E também tem bastante parte escrita. O que eu pensei aqui para essa atividade? Eu pensei numa adaptação, tá? Então, eu peguei a mesma atividade, só que onde estava escrito futebol, eu transferi para uma figurinha de futebol. Onde nós tínhamos carro, eu coloquei um carro, animais e bandeiras. Então, é uma atividade que fala sobre coleção. Perguntinha 1, você faz alguma coleção? Então, é um questionamento que o professor pode estar fazendo para o aluno. Ele tem oralidade, ele vai responder. 2, observe abaixo a pesquisa realizada para verificar que tipo de figurinha as crianças colecionam. Então, aqui, eu tenho a figura, né? Ele não vai precisar realizar a leitura, embora eu tenha deixado escrito ali embaixo para tentar ajudar, né, instigar ele a ler. Mas eu tenho as figurinhas. E à frente das figurinhas eu tenho as quantidades. E eu usei números menores ou iguais a 10. Para esse aluno conseguir olhar para a tabela e conseguir entender esses valores. E aí, como questionamento, a letra A. Circule a coleção que recebeu mais votos. Então, aí, mais uma vez, eu transfiro para a figura, né? Ele olha para a tabela, ele analisa a tabela e circula qual das figuras, né? Qual das imagens recebeu mais votos. A letra B. Circule a coleção que recebeu menos votos. Então, ele volta para a tabela, faz a análise e circula a que tenha recebido menos votos. Mais uma atividade retirada do EMAI para estar suprindo a de 4 a 9. Aqui,
A atividade diz o seguinte: os professores de primeiro ano fizeram um levantamento sobre os brinquedos preferidos pelas crianças. Já é uma atividade que trabalha a imagem, né? Então, eu tenho uma imagem de um videogame, de um carrinho, de uma boneca, uma bola e uma pipa. E aí eu tenho a tabela. Então, ele observa as imagens, ele observa a tabela e responde as perguntas. Mas, pensando no aluno meu do anexo 1, o aluno que se utiliza da oralidade de imagens de figuras que precisa de ajuda. Eu também fiz uma adaptação dessa atividade trabalhando mais com as imagens. Então, o videogame, o carrinho, a boneca, a pipa, e a bola e a pipa. E na frente com números menores, porque a tabela ela traz valores mais altos. Então, para deixar acessível para esse aluno, eu coloquei números menores. Então, ele olha a tabela, ele explora a imagem, ele vê os valores que nós temos e depois disso, ele vai resolver o que está sendo pedido. Enumere, colocando na ordem do mais votado para o menos votado. Então, aí o videogame, a boneca, então, para ele classificar de acordo com o mais votado para o menos. Então, vou estar explorando a tabela também e vou estar explorando a classificação. Mais uma atividade, também esse daqui é um material impresso, pronto. Ele tem a tabela, e além da tabela, o professor auxilia fazendo a leitura para o aluno sobre os questionamentos ali. Ó. Letra A, quantas figurinhas as meninas ganharam? Letra B, quantas figurinhas os meninos ganharam? Letra C, quem venceu, meninas ou meninos? Então, mais uma vez é análise, mais uma vez ele vê os números e consegue fazer a atividade proposta. Bom, pessoal, agora vocês podem estar perguntando, né, se questionando, nossa, Adriana, mas preciso preparar tudo isso para o meu aluno? Pessoal, diante do anexo 1 que eu tenho, essa é uma das formas que nós temos de fazer com que esse aluno aprenda. Se eu não fizer nada por ele, ele vai estar simplesmente ocupando uma cadeira na sala. Então, eu preciso fazer alguma coisa. É a minha função, enquanto docente, responsável pela disciplina naquela sala, estar buscando alguma alternativa para que esse aluno aprenda. Então, de acordo com as habilidades que ele tem, essas são algumas sugestões que dá para serem trabalhadas. Aí, outro questionamento que vocês podem me fazer, mas eu tenho 3 alunos deficientes intelectual na sala, preciso fazer 3 adaptações diferentes? Pessoal, quem conhece o aluno são vocês. Se vocês acharem que dá para fazer uma mesma adaptação e aplicá-la para os 3, sem problema. O que a gente busca? A aprendizagem. Então, a gente tem que garantir que esse aluno aprenda, tá? Então, se eles tiverem habilidades parecidas, se as observações para serem trabalhadas com ele pela professora especialista forem parecidas, a gente pode estar trabalhando, sim, uma mesma adaptação curricular para os 3 alunos. Porém, se a gente perceber que eles são alunos de deficiências diferentes, aí não tem como. Eu preciso ajustar a minha aula de acordo com a necessidade do meu aluno, para que ele aprenda. Avaliação. Vou avaliar esse aluno? Sim, eu devo avaliar esse aluno, né? De que forma vai ser essa avaliação? Essa avaliação vai ser em cima da adaptação que eu fiz. Eu trabalhei a oralidade com o meu aluno, então eu vou aplicar uma avaliação oral. Ah, mas eu prefiro fazer um acompanhamento diário dele, montando o portfólio das atividades. É uma forma de avaliar? Sim, é uma forma de eu estar avaliando a evolução desse aluno, a aprendizagem desse aluno. O importante é avaliar, tá? Seja de forma oral, seja pelo portfólio, seja pelo acompanhamento diário, mas essa avaliação ela deve ocorrer. Deve ser atribuída uma nota a esse aluno. Não precisa necessariamente ser uma nota vermelha, uma nota 10, não sei. O professor é quem decide esse critério de nota. Lembrando que no histórico dele vem aquela observaçãozinha que a gente já sabe, né? Sobre a deficiência, sobre a inclusão. Bom, aí, pessoal, anexo 3. Anexo 1, então, traz tudo que eu preciso saber do meu aluno. O anexo 3, ele vai trazer o quê? O anexo 3, quem vai fazer vai ser o professor da sala, são vocês.
Então, aqui eu cortei aquele comecinho, aquela parte que fala sobre a escola, o nome do aluno, eu coloquei o que interessa aqui para eu estar falando com vocês. O primeiro item do anexo 3 que vocês vão preencher é descrição, né, expectativa de aprendizagem trabalhada na sala. Então, essa expectativa de aprendizagem já vai estar lá no meu caderno do aluno, é a mesma que está lá. Aí, logo abaixo, expectativa para o aluno com deficiência intelectual. Nesse caso, para esse aluno, eu, professora Adriana, eu vi de que forma? Qual que é essa expectativa para eu trabalhar com esse aluno? Organizar informações por meio de critérios de classificação, perceber alguma característica em uma tabela, propor cálculos simples com os dados apresentados. Então, eu trabalhei a exploração de tabela, onde ele tinha que analisar valores de uma tabela, né, números de uma tabela, realizar algumas operações simples, como a contagem, e também realizar a classificação, certo? O próximo item do meu anexo 3 que eu devo preencher lá na escola. Estratégia, atividade trabalhada na aula. Então, esse primeiro item está lá do meu aluno, no caderno do aluno, né, regular. O que eu vou propor para o meu aluno deficiente intelectual? O que eu pensei aqui para esse aluno em especial? Utilizar material impresso, trabalhar em agrupamentos e atendimento individualizado. Então, dessa maneira, a gente consegue estar trabalhando com esse aluno para que ele aprenda esse tipo de estratégia. Tá? Então, aqui nesse anexo 3, a gente passou pela situação de aprendizagem inteira, exercício por exercício, de acordo com a sua adaptação, finalizamos com o anexo 3. O que eu trago mais para frente aqui de slides para vocês? Eu observei o bimestre inteiro e percebo que daqui para frente a gente vai aparecer o trabalho com gráficos, tá? Então, a minha sugestão de atividade para vocês, nas situações de aprendizagem 6, 7, 8, são os materiais impressos prontos, né? Então, aqui eu trago algumas coisas como análise de tabela, resultados de tabela em um gráfico. Então, aqui o aluno olha a tabela e preenche, pintando o gráfico, pintando esse esqueminha que vai formando um gráfico de colunas. Essa outra atividade impressa pronta é um pictograma. É muito interessante porque você explora gráfico através de desenho. Então, a gente tem um aluno oral que precisa de figuras para aprender. Então, é uma exploração através de desenho, seria muito interessante para ele. Mais duas atividades aqui com gráfico, análise de gráfico. Observem que eu tive cuidado com os valores, né? Os gráficos, eles são até o número 10 ao máximo, que é o que o meu aluno consegue abstrair. Duas atividades do EMAI, que também focam gráfico, né? Sugestões para as próximas situações de aprendizagem. Aqui nesse quase último slide, dicas. Pessoal, todos os alunos deficientes intelectuais são iguais? Não. Né? Cada um tem a sua particularidade. Então, aqui eu coloco algumas dicas de como estar trabalhando com eles. Abusar do concreto ou do visual, segmentar comandas, flexibilizar o tempo, alternar momentos entre atividades tranquilas e que exijam maior esforço e concentração, pensar no mapa da sala de aula e realizar agrupamentos positivos. Recursos que eu posso estar utilizando. Para esse meu aluno do anexo 1, eu não consegui utilizar todos esses recursos, mas para outros casos, né, pode ser que a gente consiga estar utilizando outros recursos que eu elenquei aí, ó. A folha impressa, a calculadora. A calculadora é um instrumento assim, importantíssimo, porque eu tenho porcentagem nessa situação de aprendizagem. Esse aluno meu do anexo em especial, ele não vai conseguir manusear a calculadora para fazer a porcentagem, mas em outros casos, eu posso estar utilizando a calculadora como um recurso. Materiais concretos, jogos, a própria régua como um limitador de espaço para ele estar vendo lá as marquinhas no meu gráfico de colunas, vídeos, o livro didático e os sites, né, que vocês já trabalham, o Currículo Mais e as aventuras. Bom, eu encerro aqui a minha webconferência. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero ter
trazido alguma sugestão de atividade. É como eu falei, né? Cada aluno é um caso, cada um tem a sua especificidade, e que esses exemplos sirvam de inspiração para vocês estarem trabalhando na sala. E eu só tenho um recadinho final agora, agradeço a paciência, né, de vocês, obrigada mesmo. E o meu recadinho final aqui é que vocês preencham a enquete. Então, agora no final vai aparecer a enquete, é importante que vocês estejam preenchendo essa enquete. E, mais uma vez, eu venho firmar a parceria, né? Núcleo Pedagógico com escola. Então, o que vocês precisarem, dúvidas, adaptação curricular não é um assunto fácil, ela não é fácil de ser realizada. Então, o que vocês precisarem, entre em contato com a gente, tá? Muito obrigada.